É verdade que ninguém sabe quando será o dia e a hora exata do retorno de Jesus, mas a Bíblia nos dá uma série de eventos ou sinais que apontam para esse evento importante. Hoje vou apresentar 14 sinais bíblicos para a segunda vinda de Cristo. O primeiro desses sinais são os falsos cristos. Muitos dirão que são o Cristo ou que são mensageiros enviados em seu nome. Eles falarão mentiras, mas conseguirão confundir e enganar muitos com suas palavras, milagres e até mesmo sinais. Observe no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 23 a 26, que diz: Então, se alguém vos disser, ei, aqui está o Cristo, ou ei, ali está ele, não acrediteis, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, ei, ele está no deserto, não saiais. Ei, ele está no interior da casa, não acrediteis. Nesse trecho, Jesus adverte seus discípulos sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas, que tentarão enganar as pessoas com sinais e prodígios impressionantes. Ele os aconselha a não acreditar em qualquer alegação de que o Cristo está em algum lugar específico, seja no deserto ou no interior de uma casa. A mensagem principal é que a vinda de Cristo será visível e inconfundível, e não será uma experiência restrita a locais específicos. Essa passagem é uma advertência para que as pessoas estejam atentas e não se deixem enganar por falsas alegações sobre a vinda de Cristo. Guerras e conflitos. Haverá um aumento notável de conflitos e guerras entre nações ou entre grupos dentro da mesma nação. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6, nos diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Este versículo faz parte do mesmo discurso de Jesus sobre os sinais dos tempos e sua segunda vinda. Nesse trecho, Jesus menciona que as pessoas ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, e ele aconselha seus seguidores a não se assustarem, pois esses eventos são necessários, mas ainda não marcam o fim dos tempos. Essa passagem enfatiza a ideia de que, ao longo da história, haverá conflitos e perturbações no mundo, mas esses eventos não devem ser interpretados imediatamente como o fim do mundo ou a vinda de Cristo. Em vez disso, Jesus está instruindo seus seguidores a manterem a fé e a compreenderem que esses eventos fazem parte do curso normal da história e que o verdadeiro fim ainda está por vir. Essa mensagem é uma maneira de encorajar a perseverança e a fé diante das adversidades e incertezas que as pessoas podem enfrentar ao longo de suas vidas. Terceiro sinal: fomes, terremotos e epidemias. Os terremotos, a escassez de alimentos, as epidemias e os desastres naturais em geral se espalharão por todo o planeta, trazendo consigo suas consequências. O livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, está escrito: Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Nesse versículo, ele menciona uma série de eventos catastróficos que ocorrerão, incluindo grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. Esses eventos são descritos como parte do que acontecerá antes do retorno de Cristo e são considerados como sinais do fim dos tempos.
Eles são frequentemente interpretados como indicadores de que o mundo passará por dificuldades e tribulações significativas antes do cumprimento das profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Jesus. Esses tipos de profecias e sinais são encontrados em vários trechos dos Evangelhos e no Apocalipse, e têm sido objeto de interpretação e debate ao longo da história cristã. Eles são vistos como uma chamada à vigilância, à fé e à preparação espiritual. O quarto sinal, a perseguição. Haverá uma perseguição generalizada dos cristãos. Os cristãos serão alvos de todos e enfrentarão uma perseguição irracional. Muitos serão julgados e condenados, e outros perderão suas vidas por se manterem firmes sem negar sua fé em Jesus. Em Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19, nos diz: Mas antes de tudo isso, lançarão mão de vocês e os perseguirão, entregando-os às sinagogas e prisões, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso resultará em testemunho para vocês. Portanto, façam o propósito de não se preocuparem com sua defesa, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por minha causa, mas nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Perseverem, e vocês ganharão a vida. Esses versículos destacam a ideia de que a fé em Cristo pode trazer adversidades e perseguições, mas também prometem a presença de Deus e sua proteção ao longo dessas dificuldades, bem como a recompensa da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. O quinto sinal, o abandono. Muitos daqueles que se chamam cristãos abandonarão a fé, pois não suportarão a pressão contra eles. Outros decidirão seguir ensinamentos falsos. Haverá também uma grande rebelião contra Deus e contra Jesus, algo de escala mundial, como podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Aqui, ele nos alerta sobre a possibilidade de algumas pessoas abandonarem a fé nos últimos tempos, seguindo espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Vamos analisar o significado desse versículo. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Este versículo começa afirmando que é o Espírito Santo que está fazendo essa declaração, indicando a seriedade e a importância da mensagem. Ele prevê que, em um momento futuro, os últimos tempos, algumas pessoas que antes eram crentes abandonarão a sua fé cristã. Eles seguirão espíritos enganadores. Isso significa que aqueles que abandonam a fé serão influenciados por forças enganosas e malignas que os afastarão da verdade. Esses espíritos enganadores podem se referir a falsos ensinamentos, ideologias contrárias à fé cristã ou influências malignas que levam as pessoas a se desviarem do caminho da fé. E ensinamentos de demônios. Aqui, indica-se que essas influências enganosas estão relacionadas a ensinamentos demoníacos. Isso sugere que as ideias e crenças que levam ao abandono da fé podem ter origem em influências demoníacas que buscam desviar as pessoas do cristianismo. Este versículo serve como um aviso aos cristãos para que estejam alertas e vigilantes, discernindo os ensinamentos e influências que encontram. Também ressalta a importância da fé e da permanência na verdade cristã, mesmo diante das adversidades e influências enganosas que podem surgir nos últimos tempos. O sexto sinal da segunda vinda de Cristo
é a traição e o ódio. As pessoas próximas e amigos trairão os seguidores da fé cristã. Não se poderá confiar em ninguém. Consulte o livro de Marcos, capítulo 13, versículos de 12 a 13, que mencionam: o irmão entregará seu irmão para a morte, e o pai, o filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Neste trecho, Jesus prevê que, durante tempos difíceis, a lealdade familiar será quebrada. Irmãos trairão seus próprios irmãos e pais entregarão seus filhos à morte. A rebelião e a hostilidade dentro das famílias serão uma realidade. Jesus também adverte que, por causa da fé em Cristo, aqueles que seguem o seu caminho serão amplamente odiados e perseguidos. No entanto, ele oferece encorajamento, afirmando que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Esses versículos destacam a ideia de que a fé em Jesus pode levar a conflitos e divisões até mesmo dentro das famílias, mas aqueles que mantêm sua fé firme e perseveram, apesar das adversidades, serão recompensados com a salvação. E chegamos ao sétimo sinal: o amor diminuirá. O amor de muitos se esfriará. Haverá muita desconfiança em relação aos outros e muitas pessoas perderão seu amor por Deus, pois não estavam firmes em sua fé. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 nos diz: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo serve como um aviso sobre as consequências da crescente iniquidade, ou seja, da maldade, da injustiça e do pecado. Ele sugere que, em tempos difíceis e tumultuados, é importante que os seguidores de Cristo mantenham o amor e a bondade em seus corações e não permitam que as circunstâncias os endureçam. Em vez disso, eles devem buscar manter sua fé e o amor ao próximo, mesmo diante de desafios e adversidades. O Evangelho será pregado em todas as nações. O Evangelho de Cristo será pregado a cada nação, cada grupo étnico e cada tribo que existe na terra. Deus deseja que todos ouçam sua mensagem, pelo menos uma vez antes do fim. E assim será. O Evangelho será proclamado em todos os lugares. Mateus, capítulo 24, versículo 14 diz: esta boa notícia do reino será pregada no mundo inteiro, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Neste versículo, Jesus está afirmando que o Evangelho, ou a boa notícia do reino de Deus, será pregado em todo o mundo como um testemunho para todas as nações. O propósito dessa pregação é testemunhar ou dar testemunho do Evangelho a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, cultura ou origem. O Evangelho é uma mensagem de salvação e redenção por meio de Jesus Cristo. A segunda parte do versículo indica que, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Isso se refere à ideia de que a vinda de Cristo e o cumprimento final dos tempos ocorrerão após a disseminação completa do Evangelho. Em outras palavras, a pregação do Evangelho a todas as nações desempenha um papel significativo nos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo e o fim da história humana, de acordo com a perspectiva cristã. Esse versículo também destaca a importância da missão de espalhar a mensagem do Evangelho a todas as partes do mundo, como parte do plano divino para a redenção e a consumação dos tempos. E se você chegou até aqui, por favor, se puder interagir com esta mensagem, deixe um comentário, um like e compartilhe com seus amigos. Sua ajuda é muito importante para espalhar a mensagem da fé e da Palavra de Deus.
A chegada do Anticristo. Um líder mundial aparecerá, aparentando ser a solução para todos os problemas, mas na realidade será uma entidade maligna e de natureza destrutiva. Ele se voltará contra Deus e todos os cristãos, profanará o templo de Deus e perseguirá com grande crueldade todos aqueles que se opuserem a ele. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 8 a 10, nos diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Estes versículos falam sobre a revelação do iníquo, que é o Anticristo, antes da segunda vinda de Jesus. O iníquo usará enganos e sinais falsos, influenciados por Satanás, para enganar aqueles que não amam a verdade. No entanto, Jesus derrotará o iníquo quando retornar, destruindo-o com sua autoridade divina. É um aviso sobre a importância de permanecer fiel à verdade de Deus e não ser enganado por influências malignas. 10º sinal: grande angústia, guerra e conflito em Israel. Um período de guerra, ódio e opressão contra Israel também ocorrerá, resultando em muitas mortes devido a diferentes tipos de desastres. Haverá grande sofrimento e destruição. No livro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, mencionam: Quando, porém, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nestes versículos, Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém e o sofrimento que viria sobre a cidade. Ele aconselha as pessoas a fugirem quando virem Jerusalém cercada por exércitos, pois isso seria um sinal da iminente destruição. Jesus descreve os tempos de aflição que se seguiriam e como Jerusalém seria conquistada por nações estrangeiras até que os tempos dos gentios se completem. Esses versículos fazem parte da profecia de Jesus sobre eventos futuros e são uma parte importante do discurso sobre o fim dos tempos, registrado em Lucas 21. Sinais no céu. Não apenas haverá abundância de eclipses, meteoritos e escuridão no céu, mas também ocorrerão coisas estranhas e difíceis de explicar. Agora observe o livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 29, que mencionam: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Neste versículo, Jesus está descrevendo eventos cósmicos que ocorrerão imediatamente após um período de tribulação. Esses eventos incluem o escurecimento do sol. Isso indica que o sol deixará de brilhar, resultando em escuridão durante o dia. A lua não dará a sua luz. Isso sugere que a lua não refletirá mais a luz do sol, resultando em escuridão durante a noite. As estrelas cairão do céu. Isso é uma linguagem simbólica que descreve a queda ou o apagamento de estrelas e corpos celestes, indicando perturbações no espaço cósmico. Os poderes do céu serão abalados. Isso se refere a perturbações nos elementos celestiais e cósmicos
que são normalmente estáveis. O escárnio dos não-crentes. Muitos não-crentes zombarão dos cristãos e de sua esperança em Jesus ao verem os anos passarem e começarão a acreditar que Jesus não irá retornar. Veja o que o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, nos revelam. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, seguindo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os antigos morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro começa alertando que, nos últimos dias, haverá pessoas que zombarão com zombaria. Estes zombadores seguirão suas próprias paixões e interesses egoístas. Esses zombadores expressarão ceticismo em relação à promessa da segunda vinda de Jesus. Eles questionarão por que a promessa de sua vinda ainda não foi cumprida, argumentando que desde os tempos antigos tudo tem continuado como sempre, sem grandes mudanças ou eventos significativos. 13º sinal: perversidade generalizada. Será notável a falta de respeito pelos outros e a falta de compaixão. A maldade se tornará a norma. As pessoas não sentirão remorso ao causar dano aos outros. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, nos diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esses versículos descrevem as características negativas das pessoas nos últimos dias, incluindo egoísmo, avareza, orgulho, blasfêmia, falta de amor familiar e muito mais. Alerta que essas pessoas terão uma aparência de religiosidade, mas negarão o poder dela. O conselho é afastar-se delas e permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis. E por fim, o último sinal da nossa lista: um tempo de grande tribulação. Haverá grande sofrimento em toda a terra, algo nunca antes experimentado. O capítulo 9 de Daniel fala de um período de tribulação de 7 anos, e os últimos 3 anos e meio são conhecidos como a Grande Tribulação. Em Mateus 24, versículo 21 e 22, descreve: pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Nestes versículos, Jesus fala sobre uma grande tribulação que ocorrerá em um ponto futuro. Ele descreve essa tribulação como a pior que o mundo já viu ou verá. No entanto, Jesus também oferece esperança ao afirmar que esses dias serão encurtados por causa dos eleitos, para que pelo menos alguns possam sobreviver. É uma lembrança da soberania de Deus e de sua preocupação com seus escolhidos, mesmo em meio a tempos extremamente difíceis. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito: nesse tempo surgirá Miguel, o grande príncipe que protege os teus compatriotas. Será um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, nesse tempo, o teu povo, todos os que forem encontrados inscritos no livro, serão libertados. Aqui podemos ver que este versículo faz parte das visões proféticas de Daniel e fala de um tempo de grande angústia que ocorrerá. Miguel
referido como o Grande Príncipe, é entendido como um anjo que protegerá o povo de Deus durante esse período difícil. Também menciona a libertação daqueles que estão inscritos no livro, indicando a preservação e libertação do povo de Deus em meio a essa tribulação. Essa passagem é frequentemente associada a eventos futuros relacionados ao fim dos tempos. Quando todos estes sinais se cumprirem, o Filho do Homem virá e Jesus retornará. Assim como está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 27. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Este versículo faz parte do discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, onde ele descreve sua segunda vinda. Ele profetiza que no futuro as pessoas verão o Filho do Homem, uma referência a ele mesmo, vindo em uma nuvem com grande poder e glória. Este é um tema recorrente na escatologia cristã, que se refere aos eventos relacionados ao fim dos tempos e à volta de Jesus para julgar o mundo e estabelecer seu reino. Jesus advertiu que devemos estar atentos a esses sinais e também propôs esta comparação. Observe o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29 a 31, que nos diz: Disse-lhes ainda uma parábola: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vós logo observais e sabeis por vós mesmos que já está próximo o verão. Igualmente, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Nestes versículos, Jesus está ensinando com uma parábola. Ele compara a observação das árvores que brotam na primavera com a compreensão dos sinais dos tempos e da proximidade do reino de Deus. Assim como as árvores brotam antes do verão, os eventos que acontecem indicam a proximidade do reino de Deus. Jesus está incentivando seus seguidores a estarem atentos aos sinais dos tempos e a reconhecerem a chegada do reino de Deus. É um lembrete de que devemos estar vigilantes em nossa fé e prontos para a vinda do reino de Deus. Hoje, olhamos ao nosso redor e vemos muitos sinais dos tempos que foram profetizados nas Sagradas Escrituras. Em Mateus 24, nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu sobre o surgimento de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos em vários lugares. Esses sinais podem nos perturbar e nos encher de temor. Mas devemos lembrar que a palavra de Deus nos orientou a estar preparados para tais eventos. Em vez de ceder ao medo, devemos buscar refúgio em Deus e fortalecer nossa fé. Lembremos que mesmo nos tempos mais difíceis, Deus está conosco. Ele é o nosso abrigo seguro, nosso refúgio nas tempestades da vida. Como cristãos, somos chamados a manter nossa fé inabalável, a amar e servir uns aos outros e a compartilhar a mensagem de esperança que encontramos em Jesus Cristo. Lembremos também que, embora os sinais dos tempos possam nos lembrar do fim dos tempos, eles também são um lembrete de que o plano de Deus está se desenrolando. Cada evento nos aproxima mais do cumprimento de sua promessa de redenção e restauração. O Senhor Jesus nos assegurou que no meio de todas as tribulações, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Portanto, irmãos e irmãs, não percamos a esperança. Usemos esses sinais como oportunidades para crescer em nossa fé, para compartilhar o amor de Cristo com o mundo e para nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Lembremo-nos sempre das palavras de Jesus: No mundo, vocês terão tribulações, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Encerramos por hoje. Se curtiu, ajude-nos com um like. Compartilhe sua opinião e dúvidas nos comentários. Responderemos a todos. Inscreva-se e ative o sino de notificações para ser informado quando lançarmos novos vídeos no YouTube.
Lançamos vídeos todas as semanas. Compartilhe com seus amigos, familiares e irmãos na fé. Será muito abençoado. Não se esqueça de visitar nosso canal para encontrar mais conteúdo semelhante. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.